Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos, tá? Eu confesso para vocês que eu estou gostando muito de estar dando essa aula aqui para vocês. Essas aulas, né? Hoje é a 14ª já que eu venho trazer aqui. Eu tenho visto que as pessoas também têm se interessado bastante, né, em ouvir o assunto sobre direito penal e direito processual penal. Então, isso é muito gratificante, não é? A gente vê que não está fazendo um trabalho inválido, porque o objetivo é realmente passar para vocês conteúdos, né, referente a essas matérias que é de direito penal e direito processual penal. Para quem ainda não me conhece, né? O meu nome é André Oliveira, eu sou advogada e eu atuo na área civil e criminal. E lá no meu canal eu trago para vocês conteúdos de extremo valor, tá? Que ajudarão demais no estudo de vocês. Para quem tiver interesse sobre assuntos, né, relacionado à matéria de direito penal e direito processual penal, dá uma olhadinha no YouTube, tá? Lá você me encontra como Dr. André Oliveira. Tem várias aulas que eu já disponibilizei lá, os conteúdos são gratuitos, tá bom? No YouTube, eu já disse, né, como Dr. André Oliveira. No Facebook você encontra como Saperialdi OAB, que em latim significa ouse saber, tá? E no Instagram também Saperialdi, ok? Então, como eu também já falei, hoje é a 14ª aula, é outro assunto também que eu trago, nunca temas os mesmos temas, tá? Nessas 20 lives que a gente vai fazer, todos os dias vocês vão conseguir acompanhar conteúdo novo, ok? Então você já junta com seus estudos lá, para quem é estudante de direito, né? Para quem, mesmo que está iniciando, ou no meio do curso, ou finalizando, é importante que você esteja revendo esses conteúdos, porque é isso que vai cair na prova da OAB, tanto de primeira quanto de segunda fase, ok? E agora, até onde eu me lembro, as pessoas já estão buscando, né, estudo para a prova de segunda fase, que devido a essa pandemia, não foi possível a realização da prova, né? Então, eu acredito que tão breve isso passar, né? Que a gente não vê a hora disso aí passar e finalizar, teremos então a realização dessa prova para quem estava aguardando. E neste período é importante que você aproveite e dê uma aprofundada aí, tá? Para estudar melhor a matéria, para se inteirar de assunto que não dava para buscar quando você ainda estava estudando ou trabalhando. Porém, já que está em casa, então faça desse limão uma limonada, né? Que é o dizer popular aí. E aproveite estudar mais. Aproveite para se empenhar mais, porque você sabe que para quem quer advogar, você tem que passar por isso, né? Isso daí é uma pedra no sapato de qualquer um, essa prova da OAB, mas com persistência, força e luta, com certeza você consegue, tá bom? Nada é fácil, né? Nada é fácil para ninguém. O que faz a diferença é a determinação de cada um em meio a essa temível prova aí, né? Essa temida prova que exige mais do aluno do que o aluno consegue obter na faculdade, né? Então, sabendo disso, sabendo que o conteúdo que você estuda lá na faculdade não é o suficiente para que você venha a realizar essa prova, suficiente no sentido que a prova busca um pouco mais de conhecimento do candidato, tá bom?
Esse é o objetivo da prova mesmo, é buscar mais conhecimento do candidato e selecionar, né? Selecionar as pessoas, porque o índice de reprovação na prova da OAB é muito grande. Então, quem já acompanha isso, né? Como eu também, que já passei por isso, eu sempre tinha em mente que nós não podemos subestimar essa prova. Nós temos que ir o mais preparado que nós podemos para enfrentá-la. Porque daí para você também isso é muito bom, né? Você chegar numa prova, é quase a mesma coisa que chegar numa faculdade, ter aquele dia daquela prova que você fala, meu Deus, hoje tá complicado. E de repente você chega lá e você sabe mais do que achava que sabia. Isso é muito bom. Então, nunca vai ser demais na nossa área, estudo, tá bom? Você vai se formar, você vai passar por essa prova da OAB e ainda assim você vai ter que continuar estudando, tá? A legislação, ela tem alterações, né? E acrescenta outras resoluções, outros tipos de lei complementar, emendas. Então, tudo isso você tem que estar atentos, né, para essas alterações que no seu dia a dia também você vai encontrar, tá? Então, vamos lá. Hoje, a matéria que eu preparei para vocês é crime contra a vida, ok? Só que o conteúdo desses crimes contra a vida, do crime contra a vida, ele é um pouco extenso. Embora eu também sempre vá trazer para vocês o tópico aqui principal, ainda assim é um conteúdo extenso, tá bom? Olha só, esse dos crimes contra a vida está previsto no artigo 121 ao 128 do Código Penal. Só que eu resolvi dividir essa matéria em duas, tá? Primeira e segunda parte. Então, quem vai assistir hoje vai assistir a primeira parte dos crimes contra a vida, que eu vou trazer mais a parte dos homicídios. Só para vocês se inteirar do assunto, os crimes contra a vida, como eu já disse, vai do artigo 121 a 128 do Código Penal. Inclui homicídio, infanticídio, instigação, induzimento e auxílio ao suicídio e aborto. A matéria é bem extensa, então hoje, tá? Eu tô colocando a aula de hoje como a primeira parte, nós vamos falar apenas dos homicídios, porque os homicídios são classificados em homicídio simples, homicídio qualificado, homicídio culposo e homicídio privilegiado. Então tem bastante coisa para falar dentro do homicídio. E como eu busco trazer o mais completo possível, eu vou deixar para falar na aula de amanhã, daí será o crimes contra a vida, segunda parte. Vou deixar para falar amanhã sobre a instigação, induzimento e auxílio ao suicídio e aborto. E hoje a gente vai, e infanticídio também. Então hoje a gente vai falar somente sobre o homicídio, tá? Porque é bom que fale de uma forma que vocês entendam, não somente uma leitura, eu vou dar também exemplos, vou mostrar outras coisas para vocês aqui dentro, tá bom? Então, por isso que eu resolvi passar em duas partes, tá? Então, para dar início aqui, como eu já disse, os crimes que compõem os crimes contra a vida, o homicídio, infanticídio, instigação, induzimento e auxílio ao suicídio e o aborto, tá? Então, os artigos vai do 121 ao 128. Lembrando que hoje, nesta aula, nós iremos falar apenas dos tipos de homicídios, né? Que é o simples, qualificado, culposo e privilegiado, tá bom? E para iniciar com o homicídio simples, é o artigo 121 do Código Penal, tá? Esse é a classificação que nós temos de homicídio simples. E o que diz esse artigo? Eu vou ler para vocês. Matar alguém. Somente isso, simples assim, tá? A tipificação penal para esse artigo é somente essa, matar alguém, ok? E a pena, reclusão de 6 a 20 anos. Então, é uma pena bem pesada, ok?
ela só não perde aqui só um minuto. Para outros tipos de crimes, porém, o crime de homicídio, né, ele é uma pena muito pesada para esse agente, ok? Então, como vocês veem, ela é reclusão de 6 a 20 anos, tá? E não tem muita coisa para se falar sobre o homicídio simples, senão somente a tipificação dele, que é mais simples ainda, né? Somente isso, matar alguém. Aí dependendo do caso, né? Sempre eu digo isso, no caso concreto, vai se aplicando esse tipo de homicídio e verificando as condições que ocorreu aquele crime, para daí verificar, tá bom? Qual a caracterização dele, como que ele se deu exatamente. Então, veja, o artigo 121 é o homicídio simples. No parágrafo 1º do artigo 121, nós temos uma situação de homicídio privilegiado, tá? Que quando ele é privilegiado, ele tem sobre ele uma diminuição da pena. Então, eu vou ler para vocês. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, aqui ele diz que o juiz pode, não que o juiz deve ou que o juiz vai fazê-lo, tá? Somente numa situação concreta, o juiz vai verificar essa possibilidade de homicídio privilegiado. Então, mais uma lida para vocês, para que fique bem claro. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, o juiz pode, né, reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, veja, numa situação em que aquele sujeito ali não aguentando mais a provocação daquela pessoa, tá? Isso daqui que vou dizer para vocês, gente, não é para vocês levar em conta assim, ó, que qualquer situação configura homicídio privilegiado. Não. Num caso concreto, vai ser muito analisado isso aqui em meios de prova, porque não é por uma injusta provocação qualquer que dá direito, né, à configuração de homicídio privilegiado. Então, a situação tem que vir de muito tempo, muito prolongado, precisa verificar qual é o tipo desse relevante valor social e moral que a lei traz, né? Violenta emoção, injusta provocação. Então, isso aqui é muito mais complicado do que vocês imaginam para caracterizar. Porém, é possível, porque eu já vi, tá bom? Eu já vi num caso concreto, inclusive foi no tribunal do júri. Eu já falei uma vez para vocês que eu fiz parte lá do júri e eu vi uma situação dessa, tá bom? Onde o guarda disparou em cima de uma pessoa, de um cobrador, sabe? Ele era, na verdade, mais um agiota. Então, esse agiota foi no trabalho dele e começou a fazer a cobrança, né, de um jeito vexatório ali, que ridicularizou essa pessoa perante as pessoas que estavam presentes. Isso já vinha acontecendo até que esse cobrador aí, né, ele foi até o trabalho, começou. Então, foi uma situação assim que foi provado, tá? Que ele já não aguentava mais a cobrança, esse agiota estava pegando muito pesado assim com ele nesse meio de cobrança, enfim, só para encerrar o assunto, não é só isso que estava dentro do processo, é só um exemplo para vocês verem quando seria possível, em que situação, tá? Então é isso aqui, parágrafo 1º,
do artigo 121 traz uma situação de homicídio privilegiado, tá? Agora, o parágrafo 3º do artigo 121 traz uma hipótese de homicídio culposo, tá? Aqui no parágrafo 3º diz assim: se o homicídio é culposo, pena, detenção de 1 a 3 anos. Nesse homicídio culposo, na maioria das vezes ocorre em crime de trânsito, tá bom? Inclusive, ele é muito usado aqui como exemplo para vocês, o artigo 302 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então, cuja pena para o crime aqui do Código de Trânsito é de detenção de 2 a 4 anos. Então, homicídio culposo, na maioria das vezes, não é uma regra, tá? Mas na maioria das vezes ocorre em crime de trânsito. Por isso que eu deixei para vocês o exemplo do artigo 302. Uma observação aqui importante que eu preciso passar, que os crimes contra a vida, tentados ou consumados, são julgados pelo tribunal do júri. Então, é preciso que você tenha isso muito claro na sua cabeça. Seja os consumados ou tentados, são julgados pelo tribunal do júri. Todos os crimes contra a vida, tá bom? Há uma, não digo exceção à regra, mas uma possibilidade de ocorrer que quando como esse crime de homicídio comporta a modalidade culposa, pode ir lá no tribunal do júri, depois que seguiu pelo rito do tribunal do júri, pode haver uma desclassificação no julgamento para esse crime e ele vir na hipótese de uma modalidade culposa. Pode vir a ser desclassificado e aí ser julgado pela justiça comum, tá bom? Então, não é que não ocorre, há uma possibilidade sim de ser possível, tá bom? Lembrando que, na regra geral, é pelo tribunal do júri. Vamos dizer que nessa hipótese de modalidade de culposo, né, da desclassificação desse crime, da modalidade dolosa para a modalidade culposa, ele pode ter desclassificação no próprio tribunal lá do júri, tá? No julgamento, ok? E agora o parágrafo 5º que fala sobre isso, tá? Na hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês daquele pai ou daquela mãe, tá? Que vamos dizer que esquece um filho dentro do carro e ele vem a morrer asfixiado ali por aquela quentura. Já houve casos desse, né, que repercutiu muito, que apareceu na televisão, tá? De uma situação muito, graças a Deus, rara que acontece, né? Mas é isso, ele ser desclassificado daí do homicídio doloso para o homicídio culposo, tá bom? Então, esse parágrafo 5º trata disso, que na hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena e as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, você imagine a cabeça de um pai ou de uma mãe, tá? Que chega a acontecer isso. E não é assim tão costumeiro ocorrer, mas ainda a gente já tem ciência de várias situações, né, que envolve isso, tá bom? Caso de aumento de pena está no parágrafo 4º, que diz o seguinte: no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Aqui é o caso de aumento de pena. Sendo doloso homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa
menor de 14 anos e maior de 60 anos, tá? Então, isso aqui é só um caso de aumento de pena, que não tem muito o que discorrer sobre isso, o texto aqui é bem claro, né, do parágrafo 4º. Então, são nessas duas situações de culposo e doloso, né, que tem os casos de aumento de pena. Agora, entrando um pouquinho no homicídio qualificado, tá? Nós falamos do artigo 121, o do caput, que é homicídio simples. Falamos do parágrafo do primeiro, homicídio privilegiado, uma situação de homicídio privilegiado. Parágrafo terceiro, falamos de uma hipótese de homicídio culposo, tá? Depois escorremos sobre o parágrafo 5º, que fala que o juiz pode deixar de aplicar a pena, né? Ok? Então, voltamos aí para os casos de aumento de pena do parágrafo 4º. E a gente vai adentrar agora ao homicídio qualificado, tá? Lembrando que esse homicídio qualificado, ele é classificado como crime hediondo, tá bom? Então, é muito importante que vocês saibam disso. E que também saibam sobre os crimes hediondos da Lei 8.072 de 90. Vocês precisam estar muito afiados aí, né? Afiados nessa lei, porque ela é muito importante e cai muito na prova, tá bom? Então, olha lá, o parágrafo 2º aqui, ele traz a situação de homicídio qualificado. Se o homicídio é cometido, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por motivo torpe. Essa é a forma qualificada. Qualifica a pena, tá bom? Aqui um exemplo que eu vou trazer para vocês do inciso 1, que também ficou muito claro para quem já estudava ou já sabia alguma coisa sobre homicídio, passou muito na TV. Foi um caso que uma esposa mandou matar o marido, tá? Que tinha ganhado um prêmio da Mega Sena na época. Ela querendo ficar com todo o dinheiro, né? Ela mandou matar o marido para ficar com esse dinheiro. Então, isso é uma situação que enquadra aqui no inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por motivo torpe, ok? Esse é só um exemplo para vocês. O inciso 2, por motivo fútil, tá? O que entende-se por motivo fútil? Uma pessoa matar, um marido mata a esposa porque a comida tá mal feita. Vamos dizer que esse marido chega na casa para almoçar ou jantar, seja o que for, e ele irritado, estressado, ele vem a cometer o crime, porque alegando que a comida estava mal feita. Então, é uma coisa assim muito complicada para uma pessoa normal acreditar, né, nisso que acontece. Parece até que não é verdade que isso acontece, mas infelizmente acontece, e não acontece tão pouco assim, tá? Então veja, a lei classifica aqui esse homicídio como motivo fútil, tá? Então outra situação aqui que já ocorreu também é uma amiga que vem a matar a outra por causa de uma escova de cabelo, tá? Eu não sei muito bem passar para vocês qual foi esse caso, eu só me lembro vagamente que era por causa de uma escova de cabelo. Não sei se a amiga tinha furtado dela essa escova ou não, enfim. Não é à toa que a lei traz como motivo fútil, porque até é super fútil, não é verdade? Considerando pessoas, o desequilíbrio é tão grande dessa pessoa que vem a cometer esse ato, tá bom? E isso existe, isso aqui não tá na lei por acaso, infelizmente acontece, tá bom? O inciso 3 agora, nós vamos falar do inciso 3. Com emprego de veneno
fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Então, essa também é uma forma qualificada. Agora, nós estamos falando só das modalidades qualificadas. E um exemplo para vocês aqui é o seguinte: por que qualificado? Por que a lei traz isso como qualificado? Porque a forma qualificada, ela sempre traz um sofrimento desnecessário àquela vítima, entende? Porque além de matar, a pessoa, ela mata de forma a gerar muita dor e sofrimento para aquela pessoa, entende? Ou então, como a gente viu aqui, é um motivo torpe, é por um motivo fútil, entende? Então, assim, é uma situação mais agravada do que o simples matar alguém, tá? Então, veja, essa forma da qualificadora, nesse crime, no artigo, principalmente aqui no inciso 3, é a forma empregada, a forma de sofrimento desnecessário a essa vítima. E a gente vai discorrer sobre ela. Veja, veneno, explosivo e fogo, né, são considerados meios insidiosos aqui, nesse inciso 3, tá? Já tortura e asfixia são os meios cruéis que o próprio texto do inciso 3 traz, tá bom? Veja, com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Então, veja, para a lei, o meio insidioso é o veneno, explosivo e fogo. E os meios cruéis aqui é a tortura e asfixia, tá? Então, além de matar, mata dessa forma, empregando essa maneira. Por isso que entra nessa modalidade qualificada, que é classificado como crime hediondo, tá bom? Veja, só que daí, uma observação que vocês precisam fazer também muito importante, que essa tortura que traz o inciso 3 é diferente do crime de tortura, tá? Porque, ó, a tortura aqui é matar por meio torturante, causando sofrimento desnecessário à vítima. E lá no crime de tortura, que é da Lei 9.455 de 97, é matar, dilacerando membros da pessoa, queimando, tá? Então, é um pouco diferente. Você mata usando meios cruéis para aquilo. E já na tortura, é matar, porém, tirando pedaço de pessoa do meio torturante aí, ok? E é preciso que você também esteja atento a dar uma lidinha nessa lei, ó, certo? Agora, no inciso 4, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Então, também é forma qualificada. Um exemplo aqui, ó, que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, é uma pessoa que quer matar alguém e chega e dá um tiro nas costas, um tiro na cabeça, né, na nuca. Então, além dele matar, ele não deixou, assim, com que essa pessoa tivesse chance de se defender, ok? A pessoa simplesmente chegou e atirou por trás, seja nas costas, seja na nuca, na cabeça, tá bom? A traição, já a traição e a emboscada, ou outro meio dissimulado, a pessoa não espera o crime, ela é enganada, ela é trazida a determinado lugar, né? Ela é convidada a estar em determinado lugar, porém aquilo ali, essa emboscada é porque já está aguardando que a pessoa chegue, mas aquela pessoa não tem noção naquele momento do que pode vir a acontecer, tá? Então, também com a forma qualificada. E no inciso 5, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Aqui simples também. Forma qualificada, aqui que é para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou outra vantagem do crime.
situação dessa que seja empregada após obter o resultado morte também qualifica o crime, tá? Contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, tá? Também qualifica. No inciso 7, contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e das Forças Armadas de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra o cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. Ó, exemplo para vocês. Aqui inclui tanto no exercício da função, tá? Aqui vamos dizer que um policial, tá? Devido ao exercício da função, ele venha a ser morto, mas em decorrência dessa situação de policial, seja por vingança, tá? Ou seja, pelo o próprio exercício da função que ele dispõe, ok? Incluindo essa situação também para, como eu li aqui para vocês, para o cônjuge, por companheiro, parentes até terceiro grau, tá? Então, nessa situação também qualifica. O inciso 8º está vetado, né? Aqui. E outro que eu tenho aqui para dizer para vocês é o parágrafo 2º, A. Nós estávamos falando do parágrafo 2º, que é simples, que é da forma qualificada. Agora nós temos o parágrafo 2º-A, que diz o seguinte: considera-se que há razões de condições de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Tá? Então, esse é o parágrafo 2º-A. Lembrando também que existe, né, vocês já sabem, a Lei Maria da Penha, que dispõe sobre direitos lá para a mulher, na Lei 11.340, tá? A Lei Maria da Penha, ela dispõe inúmeras situações de resguardar os direitos das mulheres, tá bom? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e que atinjam o objetivo principal, que é os estudos de vocês, trazer para vocês conceitos, ou então falar, dar exemplos sobre a matéria, que eu acho que fica bem claro, tá? É muito bom essa parte de exemplo que clareia, pelo menos eu gosto muito, tá? Um forte abraço e até amanhã.